Em um mundo sedento por mitos genuínos, a figura de Carlos Ray, Chuck Norris, se ergue não apenas como um ícone das artes marciais e da ação cinematográfica, mas como um sentinela imortal da força, o pulsar de ferro da coragem americana que desafiou e superou todas as tempestades. Este não é um simples relato de riqueza, mas o eco profundo de uma disciplina convertida em destino. A história de Norris é a prova palpável de que os impérios mais sólidos não nascem da opulência, mas do mais absoluto vazio. Desde seus começos humildes, o garoto que tremia à sombra de um lar desfeito não possuía nada além de uma fé inabalável, uma fúria silenciosa e os punhos de uma determinação férrea. Não houve herança, nem privilégios, nem mesmo paz doméstica. Existia apenas a vontade de lutar, a convicção de se levantar e a disciplina espartana para se reconstruir a partir do pó. Com essas mãos vazias, Norris forjou uma vida cujo valor, hoje, supera os 100 milhões de dólares. Uma fortuna monumental que grita ao mundo que a maior força surge do nada. A ascensão de Chuck Norris foi um ato de alquimia pessoal. Ele passou do silêncio e da escassez a comandar um império talhado em suor, sacrifício e uma vontade inquebrantável. Sua permanência em Hollywood é quase um fenômeno geológico. Foi o lutador que enfrentou a lenda Bruce Lee e, ao fazê-lo, transcendeu a fama para se tornar mito. Foi o cowboy moderno, Cordell Walker de Walker, Texas Ranger, que levou a justiça sem adornos às televisões de mais de 100 nações. Mas o Norris empresário é tão formidável quanto o artista marcial. Ele transformou seu próprio nome em um símbolo global de poder, pureza e perseverança. A dinastia televisiva de Walker não só encheu os ratings, como gerou royalties de sindicação que fluem ininterruptamente há mais de 2 décadas. Suas vitórias de bilheteria somaram-se a um portfólio de bens imobiliários que abrange o coração da América. O epicentro deste império é seu rancho de 1.000 acres no Texas, avaliado em dezenas de milhões, onde o sol pinta as cercas de ouro e o vento traz o aroma da liberdade. E sob o solo dessa terra se esconde a fonte natural que deu origem a Sea Force Water, seu império de água engarrafada, um negócio que transformou a simples clareza da natureza em um legado tangível. Cada propriedade em sua carteira é uma fortaleza de fé e resistência, cada veículo em suas garagens, desde as picapes Ford clássicas e as Harleys barulhentas até os reluzentes Cadillacs, não representa o luxo, mas a lealdade às suas origens. Cada motor é o eco de um homem que construiu tudo do zero. No entanto, o valor desta história não reside na magnitude da riqueza, mas no custo humano da mesma. Por trás de cada dólar nesse império há uma cicatriz. Cada poste de cerca naquele rancho foi pago com dor. A imagem do herói indestrutível esconde um homem que enterrou um irmão perdido no turbilhão da guerra. Sacrificou o estrelato para cuidar e ser o enfermeiro de sua esposa através de anos de doença debilitante. Enfrentou a lenta traição do tempo com uma graça que bane a amargura. Por trás da fama havia fadiga. Por trás do aço de sua pose havia uma profunda tristeza. E por trás da lenda batia um amor. Um amor cru, implacável e absolutamente real. Hoje, enquanto o crepúsculo pinta as planícies do Texas, sua riqueza se ergue não como um monumento à celebridade, mas como uma oração cinzelada em disciplina e devoção. Sua história, a de Carlos Ray Norris, é a crônica do frágil filho da pobreza que cresceu onde a fome rugia mais forte que qualquer esperança. Seu drama não começou em um palco de aplausos, mas na quietude quebrada de um lar fraturado, onde o ar tremia de medo e as noites se esticavam como um castigo. Nascido em 1940, em Ryan, Oklahoma, um povoado humilde demais para sonhar e silencioso demais para esconder a dor. Seu pai, Ray Norris, voltou da Segunda Guerra Mundial, um homem vivo no corpo, mas morto no espírito.
O telegrama que um dia o declarou desaparecido em ação se converteu em uma profecia autorrealizável, pois ainda que tenha voltado, a guerra jamais o abandonou. Buscando refúgio em garrafas que esvaziavam sua alma, não sua dor, cada gole afogava a bondade e deixava em seu rastro tempestades domésticas. Tempestades que sacudiam paredes, destruíam a confiança e transformavam o riso de um garoto em silêncio. Chuck mesmo escreveria mais tarde em Against All Odds que seu pai se tornou um modelo negativo, alguém em quem eu nunca quis me tornar. Mas quando criança, ele só podia sobreviver. Sua mãe, Wilma, era o fio tênue que impedia a vida de se desfazer. Uma guerreira silenciosa capaz de esticar $1 até transformá-lo em 3 refeições e um sussurro de oração. Chuck se lembrava de como ela escondia uma nota de $5 em uma lata de flores para comprar comida, apenas para seu pai voltar cambaleando para casa, pegá-la e murmurar promessas que esqueceria ao amanhecer. Quando Ray bebia, até o som da água corrente podia acender sua raiva, e o lar se convertia em um campo minado. Houve noites em que Wilma aninhava seus 3 filhos debaixo da mesa da cozinha, sussurrando preces enquanto o vidro se estilhaçava sobre eles. Uma noite, em um frenesi de embriaguez, Ray os forçou a entrar no carro, jurando que os levaria de volta ao Arizona. Os faróis cortavam a escuridão enquanto o carro zigue-zagueava pela estrada. Wilma soluçando, as crianças agarradas umas às outras. Uma viagem que se gravou a fogo na memória de Chuck para sempre. A pobreza os perseguia como uma sombra que nunca dormia. O jantar às vezes era apenas pão molhado em esperança. O cheiro de lenha queimada e medo preenchia suas noites. E, no entanto, aos sábados, por apenas 10 centavos, Chuck encontrava um escape. A magia do cinema, a ilusão de mundos melhores. Se a sua força alguma vez o levantou, se a sua coragem alguma vez serenizou seu coração, saiba que o legado de Chuck Norris não se mede em milhões, mas em momentos de amor, resistência e uma fé inabalável. A lenda foi forjada não no conforto, mas no pó, na dívida e no silêncio. Um verdadeiro testemunho de que a vontade pode conquistar o impossível. No coração da desolação de sua infância, o pequeno Carlos Ray, Chuck Norris, encontrava sua única trégua na tela bruxuleante do cinema local. Por 10 centavos, ele comprava uma passagem para um universo onde os cowboys, de corpos fortes e olhares inabaláveis, cavalgavam através de desertos com uma valentia que ele invejava com a alma. Durante 2 horas sagradas, ele podia fingir ser um deles, corajoso, forte, inteiro, mas a brutalidade do despertar era instantânea e cruel. Quando as luzes se acendiam, ele regressava à dura realidade de Ryan, aos seus trapos, a uma casa que se parecia menos com um lar e mais com um campo de batalha perpétuo. No início da década de 1950, a tragédia retornou com uma precisão impiedosa. Uma noite, seu pai, Ray, afogado na bebida e perdido em si mesmo, causou um acidente automobilístico que ceifou uma vida inocente. Ele foi enviado para um campo de trabalho. E, embora a família se agarrasse à oração na esperança de que a sentença traria a redenção, o homem que regressou estava ainda mais atormentado. Seu consumo de álcool se agravou. Sua raiva se tornou mais cortante, mais profunda. Chuck, um adolescente tímido, retraído e invisível na escola, carregava a vergonha como uma cicatriz que só ele podia sentir. Para sobreviver, ele se levantava ao amanhecer, varria varandas, carregava mantimentos ou transportava água para os vizinhos, trocando suor por moedas. Cada níquel não era apenas sobrevivência, era a prova tangível de que podia forjar um futuro que ninguém poderia roubar-lhe. Havia noites em que ele ficava acordado, olhando fixamente para o teto rachado e sussurrava para si mesmo: "Um dia terei um teto que não goteja, um lar que não treme quando alguém grita."
Ele não sabia como conseguiria, mas sabia que devia fazê-lo. Aquele sussurro não era um simples anseio, era um voto solene. Aos 14 anos, esse voto se transformou em um ato de coragem. Uma noite, quando a fúria de seu pai se voltou contra sua mãe, Chuck deu um passo à frente. Suas mãos tremiam enquanto agarrava um martelo, seu pequeno corpo se encolhia, mas ele se manteve firme e inabalável, interpondo-se entre a mulher que lhe dera amor e o homem que o havia esquecido. Não gritou, não golpeou, simplesmente ficou ali. Foi a noite em que sua infância morreu e sua vontade nasceu. Anos depois, ele recordaria o silêncio que se seguiu à raiva de seu pai. O silêncio onde fez sua segunda promessa, nunca se tornaria o homem que o aterrorizava. Ele quebraria o ciclo. Com o passar dos anos, Chuck falaria de seu pai não com ódio, mas com uma compreensão tranquila e dolorosa. Eu percebo agora que ele estava travando sua própria guerra, diria em uma ocasião. Ele não conseguiu silenciar o que tinha visto em combate, então tentou afogá-lo. Eu só desejaria que ele soubesse que a força não vem do escape, mas sim da resistência. Essa visão não apagou a dor, mas a transformou. A fraqueza de seu pai se tornou sua lição. O fracasso de seu pai se tornou sua bússola moral. Em 1956, quando Chuck tinha 16 anos, Wilma reuniu o último resquício de sua coragem e seus filhos, e partiram. Sem dinheiro, sem carro próprio, apenas com fé. Fugiram para a Califórnia, deixando para trás os fantasmas de um marido consumido por seus demônios. Minha mãe foi o pilar de força que nos manteve unidos quando tudo estava desmoronando, reconheceria Chuck mais tarde. Ela trabalhava em dias que se fundiam em noites, lavando a roupa alheia enquanto sussurrava a seus filhos que dias melhores viriam. Ele observou como seu esgotamento se convertia em devoção e sua fome em esperança. Anos depois, como um homem de fama e fortuna, Chuck se postaria em seu rancho texano, hectares de terra e cercas que se estendiam até o horizonte. E ainda escutaria o eco daquelas noites em Ryan, os pisos rachados, as mãos trêmulas, as preces sussurradas. Essas cicatrizes jamais se desvaneceram. Elas se converteram no aço sob sua calma. A disciplina silenciosa por trás de cada golpe, cada decisão, cada império que ele construiu. Da necessidade nasceu o propósito. Do medo nasceu a fé. Da pobreza nasceu o poder. Algumas crianças nascem no conforto, disse ele uma vez. Outros somos forjados no fogo. Eu fui um dos últimos. E esse fogo jamais se extinguiu. Esse fogo se converteu em sua fortuna. Não o dinheiro, não a terra, mas a vontade inquebrantável de transformar a dor em poder e a adversidade em legado. Fora das sombras de uma infância marcada pela fome e pelo desamor, Chuck Norris buscou algo, qualquer coisa, que pudesse silenciar a tempestade que o consumia. O jovem que havia passado anos tremendo de medo ansiava por estrutura, controle, um lugar onde o caos não pudesse mais dominá-lo. Em 1958, com apenas 18 anos, esse anseio o levou a alistar-se na Força Aérea dos Estados Unidos. Não foi apenas um cumprimento do dever, foi uma fuga, um passo desesperado em direção a uma vida que finalmente poderia ter sentido. Destinado à base aérea de Osan, na Coreia do Sul, ele se encontrou cara a cara com as artes marciais pela primeira vez. O adolescente tímido e retraído, que antes era invisível nos corredores da escola, parou diante do mundo disciplinado do taekwondo e do judô. Seus primeiros passos foram desajeitados, seu equilíbrio incerto, sua confiança frágil. No entanto, algo se agitou em seu interior. Isto não era apenas movimento físico, era propósito. Nesses tatames desgastados, Chuck encontrou um ritmo sagrado. Cair, levantar, repetir. Ele caiu 1000 vezes e cada queda o despojou de uma fraqueza. Cada ascensão o reconstruiu mais forte. O chão frio machucava suas palmas, o ar queimava seus pulmões. Mas pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu vivo. Anos mais tarde, ele sussurraria: "Esse foi o momento em que comecei a me tornar alguém de quem eu não tinha vergonha."
As artes marciais lhe deram mais do que força. Deram-lhe identidade, propósito e paz. A frágil semente plantada no pó de Ozan cresceria um dia até se converter no fogo que definiu sua lenda. Ao finalizar seu serviço militar, Chuck Norris regressou à Califórnia carregando consigo algo muito mais valioso do que a disciplina de um soldado. Uma obsessão que se negava a dar-lhe trégua. Ele havia sido brevemente policial militar, mas o chamado do dojo ressoava mais forte do que qualquer ordem militar. Com pouco dinheiro e nenhuma garantia de sucesso, ele alugou um pequeno local, uma simples sala vazia com paredes rachadas, empapelada com a esperança. Ali, fundou sua primeira escola de karatê. Houve noites em que ele mesmo varria os tatames, esperando durante horas por um único aluno que nunca chegava. O eco de seus passos se converteu em seu único companheiro. O aluguel atrasava, as contas se acumulavam e o jantar frequentemente se reduzia a uma xícara de sopa instantânea sob uma única lâmpada. Então, uma noite, uma mãe apertou uma nota de 5 Harleys em sua mão após a primeira lição de seu filho. Chuck a segurou por um longo momento antes de guardá-la. Não era lucro. Era prova. Era o primeiro dólar que ganhava através da disciplina, através de algo que não destruía, mas que construía. Cada vez que eu abria aquela porta, diria mais tarde, eu estava lutando para provar que um garoto assustado podia construir algo do nada. No início da década de 1960, Norris começou a participar de torneios de karatê, não buscando a fama, mas a verdade sobre si mesmo. Os resultados foram brutais. Derrota após derrota o deixavam machucado, exausto, perseguido pelo eco de cada fracasso. Cada revés reabria as feridas de impotência que ele acreditava ter enterrado em Oklahoma. No entanto, em vez de desistir, Chuck converteu essas perdas em lições. Noite após noite, regressava ao dojo, praticando cada chute, cada golpe, cada respiração, até que a dor se tornou seu mestre e a repetição sua oração. Entre 1964 e 1967, o fracasso foi seu companheiro mais próximo, mas também sua forja. Pouco a pouco, o garoto tímido de Oklahoma foi martelado até se converter em aço. Em 1967, aos 27 anos, finalmente rompeu a barreira, conquistando seu primeiro campeonato importante. Essa vitória chegou sem alarde, sem champanhe, sem multidão. Ele dirigiu para casa através da noite da Califórnia, com o troféu brilhando ao seu lado sob as luzes da rua. Não havia ninguém esperando, nem aplausos, apenas silêncio. Mas nessa quietude, ele compreendeu algo profundo. O sucesso tem um preço. E ele o havia pago em solidão. A partir desse momento, tudo mudou. Entre 1968 e 1974, Chuck Norris reinou como o campeão mundial de karatê de peso médio por 6 anos consecutivos. Apesar de sua fama crescer, ele nunca se esqueceu do garoto que uma vez varreu os chãos de um dojo vazio. Seu sucesso não era medido pelos troféus, mas pela transformação de seu caráter. À medida que seu nome se espalhava, ele abriu mais escolas por todos os Estados Unidos. Mas para ele, nunca foram simplesmente negócios. Eram santuários. Dentro dessas paredes, ele ensinava mais do que posturas e golpes. Ele ensinava dignidade, disciplina e perseverança. Os jovens estudantes que chegavam perdidos, como ele esteve uma vez, saíam acreditando em si mesmos. Frequentemente ele ficava muito depois do fechamento, caminhando sozinho entre os tatames silenciosos, recordando as noites em que ninguém vinha, quando a crença em si mesmo era a única moeda de troca. Cada derrota doeu, confessou uma vez. Mas cada uma me empurrou para mais perto do homem em que eu queria me converter. Perder só é definitivo se você desiste, e eu não ia desistir. No alvorecer da década de 1970, a transformação estava completa. O garoto assustado que uma vez se escondia dos gritos na escuridão havia se tornado um homem admirado pelo mundo. Um símbolo de fé, disciplina e vontade inquebrantável. Sua jornada, da pobreza ao propósito, do tremor ao triunfo, não foi apenas uma ascensão, foi uma ressurreição.
Ele havia demonstrado que as feridas mais profundas da infância podiam se converter no alicerce da grandeza quando enfrentadas com humildade e um espírito implacável. Quando ele entra na silenciosa sala de treinamento de seu rancho no Texas, o ar ainda carrega o tênue aroma de serragem e suor, o mesmo cheiro que uma vez preencheu o pequeno ginásio em Osan. O som de suas botas ao tocar o chão ecoa no silêncio. E por um momento, ele se vê novamente. Aquele garoto de tanto tempo atrás, parado no tatame inseguro, tremendo, mas se recusando a quebrar. Ele faz uma pausa, deixando que as lembranças se assentem como a poeira à luz do sol. Eu não aprendi artes marciais para lutar contra os outros, disse Chuck uma vez em voz baixa, quase uma confissão. Eu aprendi para não ter que lutar mais contra mim mesmo, para poder fazer as pazes com o garoto que eu costumava ser. Dos tatames empoeirados de torneios esquecidos até as luzes ofuscantes de Hollywood, a ascensão de Chuck Norris não foi uma escalada. Foi uma guerra. Cada passo para cima foi talhado na dúvida, na disciplina e na implacável dor de um homem decidido a provar que o sofrimento podia se converter em propósito. Seu momento decisivo não chegou com um aplauso, mas com um desafio escrito pelo destino. Em 1972, no filme O Voo do Dragão, The Way of the Dragon, ele se encontrou frente a frente com Bruce Lee, uma lenda do movimento, uma tempestade em forma humana. Seu confronto dentro do Coliseu de Roma não foi apenas uma coreografia. Foi um mito feito carne, o encontro do Oriente e do Ocidente, do silêncio e do fogo. O mundo prendeu a respiração, pronto para presenciar a colisão de duas eras marciais. Seria este o momento em que o garoto que sobreviveu aos gritos de um lar quebrado finalmente encontraria sua voz eterna na história do cinema? O choque no Coliseu de Roma com Bruce Lee foi uma revelação cinematográfica que paralisou o mundo. Mas por trás daquele espetáculo grandioso, Chuck Norris carregava um temor que o corroía no silêncio após o grito de "corta". A história o recordaria unicamente como o homem que Bruce Lee havia derrotado. No entanto, a humilhação nunca pôde criar raízes, porque a humildade se converteu em sua arma. Em vez de desvanecer, ele se levantou. O mundo havia presenciado nele algo autêntico, não arrogância, mas uma resistência silenciosa e poderosa. A quietude moral por trás de cada um de seus movimentos atraiu a atenção de Hollywood, mas o caminho pela frente era implacável. Para cada pequena vitória, havia anos de luta, rejeições, roteiros esquecidos e noites em que o pagamento do aluguel era incerto. A segunda metade dos anos 70 era um campo de batalha de gigantes. Stallone, Schwarzenegger, Eastwood, titãs que enchiam as telas. E, no entanto, em algum lugar entre suas sombras, Chuck continuou a empurrar, construindo sua carreira tijolo por tijolo, fotograma por fotograma. Então veio Os Bons Vestem Preto, Good Guys Wear Black, em 1978, e tudo mudou. Os Estados Unidos encontraram o herói que estavam esperando. Um lutador que não brigava pela glória, mas pela justiça. Um homem cuja força não emanava do músculo, mas de uma moralidade férrea. O sucesso chegou como uma tempestade que se recusava a terminar. O Octógono, 1980, McQuaid, O Lobo Solitário, 1983, Desaparecido em Combate, 1984, A Força do Silêncio, 1985, Comando Delta, 1986. Cada filme não apenas elevou seu nome, mas construiu sua fortuna. Os estúdios se alinharam com contratos multimilionários. Os acordos de licenciamento se multiplicaram. E Chuck Norris, aquele garoto que uma vez não podia pagar 10 centavos por um ingresso de cinema, se converteu em um homem que comandava mais de 2 milhões de reais por papel. Em meados dos anos 80, ele não era meramente uma estrela. Era uma marca. Seus filmes arrecadaram mais de 500 milhões de euros em todo o mundo. Sua imagem se imortalizou em cartazes, lancheiras e prateleiras de vídeo caseiro em nível global. No entanto, quanto mais alto ele ascendia, mais pesadas se tornavam as lembranças.
porque cada vez que vestia o uniforme de um soldado na tela, ele voltava a ver seu irmão, Wieland Van Norris, de apenas 21 anos, caído no Vietnã. Essa ferida era mais antiga que a fama, mais profunda que os aplausos. Sua morte deixou um buraco no meu coração que nunca vai sarar, admitiu Chuck uma vez. E não importava quantos milhões seus filmes arrecadassem, esse buraco nunca se fechava. Por trás de cada vitória residia a dor dessa perda. Uma dívida que nenhuma bilheteria poderia pagar. Seu império não se construiu sobre o conforto, mas sobre o sacrifício. A riqueza, as casas, o reconhecimento eram símbolos, sim, mas também escudos, muros para conter a dor que a fama jamais poderia apagar. Ao longo dos anos 80, ele se converteu na estrela de ação dos Estados Unidos, a calma em meio ao caos, o rosto da disciplina em uma era de ruído. Por trás da câmera, a batalha nunca terminou. Ele filmava durante 18 horas por dia, realizava suas próprias acrobacias até que seus joelhos ardiam e seus ombros estalavam, lidando com lesões que o perseguiriam por anos. O estrelato exigia sangue e tempo, e ele entregou ambos. Não obstante, através do esgotamento, da solidão e da dor da distância de sua família, ele carregou consigo o mesmo voto que havia feito quando criança. A dor nunca ganharia. Então chegou o momento que coroou sua lenda. Em 1993, Walker, Texas Ranger. Durante 8 temporadas ininterruptas, ele se converteu em Cordell Walker, a encarnação da honra, da coragem e da compaixão. O programa foi emitido em mais de 100 países, rendendo-lhe uma fama incalculável e uma riqueza que superava a imaginação. Apenas os royalties de sindicação geraram dezenas de milhões de dólares, catapultando a fortuna de Chuck Norris para mais de 100 milhões. Um legado que continua crescendo até o dia de hoje. Cada temporada trazia quase $1 milhão por episódio, um testemunho de décadas de esforço finalmente recompensado. Seu rancho no Texas, mais de 1.000 acres de pastagens douradas, ergue-se como um lar e um monumento avaliado em mais de 20 milhões. Sob essa terra corre a nascente natural que deu origem à Sea Force Water, a marca de água engarrafada de sua família, agora um negócio multimilionário com distribuição em todos os Estados Unidos. Somando os royalties de décadas de filmes, livros e patrocínios, Chuck Norris não construiu simplesmente um império de dinheiro, mas de significado. Cada acre, cada dólar, cada tijolo nesse império foi forjado a partir da perda, da fé e de uma resistência implacável. E, no entanto, mesmo no topo, ele continuava sendo o garoto que uma vez tremeu no chão de um dojo, sussurrando uma promessa a si mesmo na escuridão. Por trás da força ainda havia tristeza. Um irmão enterrado muito cedo, uma família sentida pela distância com frequência. Um coração que silenciosamente carregava o que o aplauso jamais poderia curar. Seu império brilhava, mas sua base se construiu sobre algo muito mais raro que a riqueza: disciplina, devoção e amor forjado na perda. Quando ele olha para trás, do pó de Oklahoma ao horizonte de Hollywood, ele não vê riquezas, vê valor. Cada hematoma foi uma lição, cada fracasso um tijolo, cada lágrima uma oferenda. Não se mede um homem pelo quão forte ele golpeia, disse ele uma vez em voz baixa, mas por quantas vezes ele se levanta e continua construindo. A fama o havia coroado, a fortuna o havia seguido e Hollywood havia transformado seu nome em lenda. No entanto, por trás de cada luz havia uma sombra. E por trás de cada triunfo, um silêncio que se recusava a desvanecer. Cada vez que Chuck Norris se punha diante da câmera com o uniforme de um soldado, o ruído da fama se desvanecia, deixando apenas a quietude da memória. Qual você acha que foi o custo emocional mais alto que ele pagou para forjar seu império? Na quietude de seu rancho, os aplausos do mundo se convertem no eco de uma guerra que nenhuma câmera pôde capturar. Uma luta que não foi travada em campos distantes, mas nas frágeis câmaras de seu próprio coração.
porque nenhuma explosão cinematográfica poderia jamais rivalizar com o som que uma vez estilhaçou seu mundo. A batida na porta, o telegrama tremendo nas mãos de sua mãe e as palavras que puseram fim ao riso de seu irmão para sempre. Wieland Van Norris, o espírito dourado da família, aquele rapaz cujo humor conseguia apaziguar a ira de seu pai, cuja alegria preenchia até as noites mais vazias, sempre carregou um aviso silencioso em seus olhos. "Eu não acho que vou viver para completar 27 anos", disse uma vez a Chuck, meio sorrindo, meio atormentado. Chuck a havia descartado, recusando-se a crer que o destino pudesse ser tão cruel. Mas em 1970, nas úmidas selvas do Vietnã, a profecia se tornou verdade. Van, à frente de uma patrulha, avistou a emboscada antes de todos. Com um último grito altruísta, ele avisou seus companheiros, salvando vidas ao custo de entregar a sua. Não morreu como uma vítima, morreu como um protetor. Um homem cujo último ato foi o amor em sua essência mais pura. O telegrama chegou dias depois. O papel era fino, mas suas palavras carregavam o peso da eternidade. Para sua mãe, Wilma, a mulher que havia suportado a pobreza, o medo e o desamor para manter seus filhos vivos, foi o golpe que finalmente a quebrou. E para Chuck, que havia passado sua vida lutando para superar a violência e a dor, foi uma ferida contra a qual nenhuma disciplina pôde se defender. Décadas mais tarde, sua voz ainda treme ao confessar: "A morte dele deixou um buraco no meu coração que nunca vai sarar." Não era uma frase de roteiro, era uma confissão, porque a fama pode encher teatros, mas não pode preencher a cadeira vazia na mesa da família. Ao longo dos rugentes anos 80, enquanto seus filmes enchiam os cinemas do mundo e sua fortuna ascendia a dezenas de milhões, o sucesso de Chuck se converteu em triunfo e tormento em partes iguais. Cada filme, cada papel heróico, não era apenas uma atuação, era uma lembrança. Cada explosão na tela era um eco daquela que havia ceifado a vida de Van. Cada saudação, cada vitória, cada momento de valor era uma súplica silenciosa para reescrever um final que não podia ser mudado. O público via um guerreiro indestrutível. Chuck via um irmão que nunca mais voltaria para casa. Nenhuma riqueza, por vasta que fosse, nenhuma fama, por ofuscante que resultasse, podia silenciar a dor que vivia dentro dele. Os ranchos, o sucesso, os acordos comerciais, o império global que levava seu nome, tudo brilhava sobre um alicerce de ausência. Porque alguns vazios não estão destinados a serem preenchidos. Estão destinados a serem carregados como prova de quem amamos e por quem importou. A fortuna de Chuck superaria os 100 milhões deles. Mas nem mesmo essa quantia assombrosa podia comprar uma única conversa, uma única risada, um único momento com o irmão que deu tudo. E, no entanto, dessa dor interminável, ele encontrou um propósito. Chuck se recusou a permitir que a morte de Wieland fosse simplesmente uma tragédia. Ele a transformou em legado. "Se meu irmão pôde dar sua vida por outros", disse ele uma vez, "então eu posso dedicar a minha a honrar a dele." Seus filmes deixaram de ser apenas ação. Tornaram-se um lembrete. Cada golpe, cada momento de coragem na tela era uma mensagem sussurrada através do tempo. "Isto é por você, Wieland." Às vezes, quando a noite cai sobre seu rancho no Texas e o vento se agita entre as árvores, Chuck jura que ainda pode ouvir a risada de Van à deriva no silêncio. Não como um fantasma, mas como um lembrete de que o amor nunca morre. O público viu invencibilidade, mas o que realmente viu foi devoção. A morte de Wieland não pôs fim à história de Chuck. Deu-lhe sua alma. A dor nunca se desvaneceu. Aprofundou-se em reverência. E através dessa reverência, Chuck aprendeu a maior verdade de todas. Até as lendas sangram, até os heróis choram. E a verdadeira força não é quão forte você luta, mas quão profundamente você ama, mesmo quando amar te quebra. Mas a vida não havia terminado de pô-lo à prova.
Se a guerra havia levado seu irmão em um campo de batalha distante, outra tristeza o atingiria muito mais perto de casa. Não com o rugido das balas, mas com o colapso lento, quase silencioso, do amor. Em 1958, sendo apenas um homem, Chuck Norris se casou com sua namorada do ensino médio, Diane Holchek. Ela foi sua primeira constante, a garota que acreditou nele quando o mundo não o fazia. A voz que o estabilizou através de cada tempestade. Durante 3 décadas, ela foi a força silenciosa por trás do lutador. A mulher que esperou através de intermináveis dias de filmagem, de noites sem dormir em motéis baratos, através de anos em que o sonho parecia frágil demais para sobreviver. Seu lar modesto e quente cheirava a jantares simples e a risada de seus filhos recém-nascidos. Juntos, eles construíram uma vida do nada, com 2 filhos, Mike, nascido em 1962, e Eric, em 1965, que viram seu pai passar de varrer os chãos de sua escola de karatê a comandar as bilheterias de todo o mundo. A fama chegou deslumbrante e implacável, mas a fama nunca é suave. As longas ausências, o esgotamento das produções consecutivas, o peso da expectativa, todos invisíveis para o público, começaram a esmagar os alicerces de seu amor. A distância entre eles não se media em quilômetros, mas em momentos perdidos. O guerreiro que havia vencido todos os inimigos na tela encontrou-se impotente diante do lento desvanecimento de sua conexão mais profunda. Como poderia o homem que havia reconstruído sua vida das cinzas agora ver seu santuário mais íntimo desmoronar? Os aniversários eram passados no set de filmagem, os jantares esfriavam, os telefonemas terminavam em um silêncio tenso. A fortuna de Chuck disparava para milhões, e seu nome enchia marquises. Mas a portas fechadas, a riqueza não podia aquecer o espaço entre 2 pessoas que uma vez haviam compartilhado tudo. Em 1988, depois de 30 anos, seu casamento com Diane Holchek se fraturou sob a tensão. O divórcio foi tranquilo, respeitoso, mas para Chuck foi uma devastação que nenhuma fama ou fortuna pôde mitigar. Foi como perder minha bússola, diria mais tarde. Pela primeira vez, o homem que havia conquistado cada campo de batalha se sentiu impotente diante do vazio de seu próprio lar. Os troféus brilhavam, a casa estava em silêncio, e a ferida mais profunda de todas era saber que seus filhos, uma vez sua sombra e sua alegria, tinham visto a família em que confiavam desmoronar diante de seus olhos. Mas a vida, com sua estranha misericórdia, não havia terminado de revelar o custo de suas escolhas. Um dia chegou uma carta, de caligrafia cuidada, suas palavras trêmulas, mas resolutas. Era de uma jovem chamada Dana, nascida em 1962. Ela escrevia que acreditava que ele era seu pai, uma verdade que sua mãe havia guardado em segredo durante 26 anos por medo, por respeito, por amor. Dana havia crescido vendo seus filmes, escutando o mundo chamá-lo de herói, sem saber que o homem na tela compartilhava seu sangue. Quando Chuck leu a carta, suas mãos tremeram, cada linha borrada pelas lágrimas, e quando finalmente se reuniram, quando viu o rosto dela, seu próprio reflexo em seus olhos, o mundo pareceu parar. Não foi a fama ou o choque que o preencheu, mas uma culpa tão profunda que o esvaziou por dentro. Por um momento, as décadas de sucesso, os milhões ganhos, todas as casas, carros e ranchos, nada disso importou. O que era a riqueza perto de uma infância perdida? O que era o legado perto de uma filha que ele nunca havia abraçado? Sua fé, a bússola moral que o havia guiado desde sua juventude, agora se convertia em um espelho que refletia cada momento que ele havia perdido. Ele se aproximou de Dana e de sua mãe, não com orgulho, mas com humildade, pedindo não a absolvição, mas uma oportunidade para recomeçar. Para seu assombro, Dana o perdoou sem hesitar. "Sempre te amei", ela lhe disse. Sua graça o destruiu mais do que a raiva jamais poderia ter feito. Lentamente,
o vínculo deles cresceu. Frágil no começo, depois real, depois inquebrantável. Ainda assim, nem mesmo o amor pode apagar o tempo. Anos depois, em entrevistas, Chuck chamaria Dana de uma das maiores bênçãos da minha vida. Em seguida, fazia uma pausa, com a voz embargada, acrescentando: mas também o maior lembrete do que eu perdi. Ele sabia que nenhum império, nenhuma fortuna, nem mesmo os 100 milhões que ele chegaria a ganhar, podiam comprar aqueles anos perdidos. No entanto, do arrependimento surgiu a redenção. O homem que o mundo via como indestrutível finalmente revelou a verdade. A força não é a ausência de dor, mas a coragem de enfrentá-la. Ele havia construído um império de fama, mas o que realmente o salvou foi o amor, imperfeito, tardio e redentor. Dana não restaurou o passado, mas lhe deu significado. E em sua risada, Chuck finalmente escutou algo que pensou ter perdido para sempre: paz. Porque no final, as maiores batalhas não são travadas com punhos ou fama, mas com o perdão, a única vitória que verdadeiramente cura o coração humano. Como se o destino não o tivesse posto à prova o suficiente com a perda de um irmão e o colapso de um casamento, outra tristeza chegou para Chuck Norris, não em sangue, mas em irmandade. Chegou em silêncio, vestida não com o trovão da tragédia, mas com o lento desmoronamento de uma amizade que uma vez se sentiu invencível. No final da década de 1980, quando Chuck estava no auge da fama, ele conheceu Lee Atwater, o estrategista político brilhante e astuto, cuja faísca podia preencher qualquer sala e cuja risada podia quebrar até a calma estoica de Chuck. Eles eram opostos em todos os sentidos. Um ícone de Hollywood forjado pela disciplina. O outro, uma figura de poder em Washington impulsionada pelo intelecto. E, no entanto, entre conversas noturnas e momentos tranquilos compartilhados longe de câmeras e multidões, eles construíram algo raro: confiança. Para Chuck, Lee não era apenas um amigo. Era a prova de que a conexão podia existir mesmo dentro do turbilhão da fama. Eles falavam frequentemente sobre a família, sobre a fé, sobre quão fugaz era o poder. Sabe, Chuck, o truque não é se manter forte, é se manter grato, disse Lili uma vez durante um jantar, com voz baixa, mas segura. Essas palavras se aderiram como uma tatuagem à alma de Chuck. Palavras que ressoariam de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Apenas meses depois, em março de 1990, Lee desabou no meio de um discurso diante de uma plateia atônita. O diagnóstico veio rápida e cruelmente. Um tumor cerebral inoperável, uma sentença escrita em silêncio. Ele tinha apenas 39 anos. Chuck o visitava frequentemente. O quarto do hospital, antes cheio de risadas, agora vibrava com o ritmo tranquilo das máquinas. O homem que uma vez debateu sobre política e propósito com energia inquebrantável, mal podia sussurrar. "Não deixe que isso tire sua alegria", conseguiu dizer Lee uma tarde, seus olhos ainda brilhantes sob o peso da doença. Chuck assentiu, embora sua garganta ardesse de dor. A lealdade de Chuck Norris foi posta à prova mais uma vez, demonstrando que sua maior força não residia em seus punhos, mas na fidelidade àqueles a quem amava, mesmo em sua hora mais escura. Este capítulo na vida da lenda de ação sublinha uma pergunta que ressoa em toda a sua biografia. Pode um homem que conquistou o mundo exterior alguma vez ganhar a paz em seu mundo interior? Chuck Norris recordaria mais tarde como o cheiro de antisséptico flutuava no ar. Como a luz do sol através das persianas parecia brilhante demais, quase cruel, contrastando com a fragilidade de um amigo que se apagava muito cedo. Quando beijou a testa de Lee Atwater para se despedir pela última vez, o guerreiro que havia travado incontáveis batalhas na tela saiu daquele quarto e chorou como uma criança. Um ano depois, em março de 1991, Lee Atwater já não estava. O funeral foi silencioso, mas no coração de Chuck,
algo se estilhaçou com um estrondo que duraria uma vida inteira. Esta perda não foi como as outras. Não foi a ferida aguda da guerra, nem o eco de um desamor. Foi o colapso de uma ilusão, a dolorosa compreensão de que nenhuma força, nenhuma fama, nenhuma brilhantismo podia negociar com o tempo. De pé ao lado do caixão, rodeado de silêncio, Chuck entendeu algo que havia passado toda a sua vida tentando ignorar: que até os mais fortes de nós são emprestados ao tempo. Se pôde acontecer com ele, diria mais tarde com a voz trêmula, poderia acontecer comigo. Esse momento despiu Chuck da última armadura que lhe restava. Os aplausos, os troféus, os milhões, tudo se sentiu de repente sem peso. O que restou foi a clareza. A vida era frágil, fugaz e dilacerantemente bela precisamente por isso. A partir de então, Chuck parou de viver para provar sua força. Começou a viver para honrá-la em momentos tranquilos com sua família, em risadas compartilhadas, na quietude da gratidão. A morte de Lee se converteu em mais do que uma cicatriz. Converteu-se em uma lição gravada em sua alma, que a verdadeira invencibilidade não consiste em nunca cair, mas em apreciar cada suspiro antes que se esvaia. Mesmo agora, quando fala de Lee, a voz de Chuck se suaviza. Ele me ensinou, diz, que as maiores vitórias não são as que o mundo vê. São as que você carrega em seu coração. E em algum lugar na tranquilidade de suas noites no Texas, enquanto o vento se move entre os pinheiros de seu rancho, ele ainda sente o eco dessa amizade. Não como perda, mas como luz, inquebrantável, eterna. Muito antes que a dor regressasse com a perda de Lee Atwater, outro rompimento já havia aberto uma brecha em seu interior, um que começou anos antes e nunca se curou de todo. Em 1973, quando o mundo paralisou incrédulo diante da notícia da morte repentina de Bruce Lee, Chuck Norris sentiu o mesmo choque reverberar em sua alma. Para milhões, Bruce era uma lenda. Um cometa que havia cruzado o céu rápido demais para compreendê-lo por completo. Mas para Chuck, era algo muito mais pessoal. Um amigo, um rival, um espelho. Juntos haviam compartilhado suor, risadas, filosofia e essa irmandade tácita que só os guerreiros compreendem. No set de O Voo do Dragão, eles se enfrentaram não como inimigos, mas como dois artistas escrevendo a história a cada golpe. Por trás das câmeras, falavam não de violência, mas de visão, de como a disciplina podia se converter em poesia, como o movimento podia expressar a verdade. Chuck recordaria mais tarde que a energia de Bruce era como um raio, bela, impossível de conter e desaparecida antes que você pudesse compreender seu poder. A notícia chegou sem aviso prévio. Bruce Lee, com apenas 32 anos, havia morrido subitamente em Hong Kong. Sem acidente, sem despedida, apenas silêncio. Chuck recordou fitar a manchete incapaz de se mover. As palavras recusando-se a fazer sentido. Ele havia planejado ver Bruce de novo. Treinar, falar, rir sobre o filme que havia mudado suas vidas. Em vez disso, ele ficou com uma ausência tão grande que se sentiu como se o próprio ar tivesse sido sugado do quarto. Ele foi um verdadeiro amigo, disse Chuck anos depois, com voz calma e reverente. Houve apenas um Bruce Lee e nunca haverá outro. Pela primeira vez, ele se deu conta de que até os corpos mais fortes podiam falhar, que até as chamas mais brilhantes podiam se apagar sem aviso prévio. A morte de Bruce marcou um ponto de inflexão, não apenas no cinema, mas na alma de Chuck. Lembrou-lhe que o tempo era um ladrão, que nenhuma força podia escapar à mortalidade. A partir desse dia, cada filme que fez, cada luta que coreografou, carregava um rastro do espírito de Bruce. A velocidade, a graça, a filosofia do controle através da disciplina. E embora tivessem compartilhado apenas um breve capítulo juntos, seu eco nunca se desvaneceu. Anos depois, quando Chuck perderia outros, seu irmão, seu casamento, seu amigo Lee Atwater,
Ele pensaria de novo em Bruce, na risada naquele set romano, na faísca que viveu e morreu cedo demais. Porque algumas amizades não terminam com a morte. Elas continuam vivas em cada suspiro, cada movimento, cada lição que é levada adiante. Uma luz silenciosa que ainda arde em algum lugar por trás da força. Se a perda de seu irmão o havia marcado com uma cicatriz, se a de seu casamento o havia abalado, e se a perda de seus amigos mais próximos o havia forçado a enfrentar a fragilidade da vida, nada poderia ter preparado Chuck Norris para a batalha que veio depois. Não foi travada em um campo de batalha, nem diante das câmeras, nem sob o rugido dos aplausos. Chegou em silêncio, na quietude de um quarto de hospital, ao lado da mulher que amava mais do que a própria vida. Após anos de solidão e vagueio, Chuck havia encontrado a alegria novamente quando conheceu Jenna O'Kelly, uma ex-modelo cuja graça e calor reavivaram uma luz dentro dele que ele pensou ter se extinguido para sempre. Ela se tornou sua segunda âncora, a prova de que o coração de um guerreiro ainda podia sarar e amar. Mas a paz, na vida de Chuck Norris, sempre foi efêmera, sempre exigiu um preço, e o destino, sempre atento, preparava seu golpe mais demolidor. Após anos de solidão, Chuck Norris encontrou o renascimento em Jenna O'Kelly. Eles se casaram em 1998, ele com 58 e ela com 35, uma diferença de idade que apenas serviu para acentuar a singularidade de seu vínculo. Para ele, ela não representava a juventude, mas a renovação. Em 2001, eles deram as boas-vindas aos gêmeos, Dakota e Denali. Durante mais de uma década, seu lar no Texas ressoou com risadas, fé e a tranquila paz das segundas chances. Chuck costumava dizer que, nesses anos, finalmente teve tudo pelo que sempre havia rezado. Uma esposa que ele adorava, filhos que preenchiam seu mundo de propósito e um lar que parecia o céu. Mas o céu não duraria. Em 2013, o destino entregou sua prova mais cruel. Jenna se submeteu a uma ressonância magnética que, em vez de salvaguardar sua saúde, desencadeou um pesadelo. O contraste à base de gadolínio provocou o que os médicos identificariam mais tarde como a doença por deposição de gadolínio, uma condição rara e implacável que atacou seu sistema nervoso por dentro. Começou com tremores, depois dormência, e uma dor tão aguda que lhe roubava o fôlego. Em questão de dias, seu corpo forte enfraqueceu, sua voz falhou, e seu sorriso radiante, aquele que havia iluminado seu mundo, começou a se desvanecer. Chuck permaneceu ao seu lado através de cada exame, cada diagnóstico incerto, cada noite de insônia cheia do zumbido baixo das máquinas do hospital. Eu pude vê-la desaparecer, sussurraria mais tarde. E não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Eles investiram mais de $2 milhões em tratamentos, buscando respostas por todo o mundo, através de estados, cruzando oceanos, inclusive para a China, para terapia com células-tronco. Mas nenhuma quantidade de dinheiro pôde comprar a simples paz de ouvi-la rir de novo. Para milhões de fãs, ele continuava sendo o herói indestrutível de Walker, Texas Ranger. Mas em casa, ele era apenas um marido de joelhos, segurando sua mão trêmula, rezando em meio a lágrimas para que sua história não terminasse assim. Chuck se afastou de Hollywood, da fama, das câmeras, do império que havia construído, para montar guarda ao lado de sua cama. Ela está morrendo bem na minha frente, confessou em uma entrevista, sua voz quebrando sob o peso do desespero. O homem outrora conhecido por sua força inquebrantável, agora vivia hora a hora, medindo suas vitórias não em números de bilheteria, mas em momentos, um batimento cardíaco tranquilo, um sorriso devolvido, uma noite sem dor. E ainda assim, ele se recusou a render-se. A disciplina forjada no dojo se converteu na resistência do amor. Para Jenna, a agonia não era apenas física. Ver seu marido sacrificar sua carreira, sua paz e seu sonho para cuidar dela
lhe quebrava o coração de maneiras que a doença nunca poderia. Seus filhos, de apenas 12 anos naquela época, cresceram rápido demais. Sua infância foi marcada não por tapetes vermelhos, mas por orações sussurradas em salas de hospital estéreis. Eles viram seu pai chorar pela primeira vez, e essa visão se converteu em sua herança. A prova de que o amor não é fraqueza e que as lágrimas não são uma rendição. Os anos se passaram e, embora a recuperação de Jenna fosse lenta e incerta, a devoção de Chuck nunca vacilou. Ele se converteu não no guerreiro da tela, mas no guerreiro do lar. Um que lutava não pela glória, mas pela graça. Quando lhe perguntaram se sentia falta de Hollywood, ele simplesmente sorriu e disse: "Prefiro ter mais um dia com ela do que 1000 aplausos de pé." Através da dor, o mundo viu um novo Chuck Norris, despido de sua armadura, mas mais heróico do que nunca. O homem outrora mitificado como invencível revelou o que é a verdadeira força. Não punhos de aço, mas um coração que se recusa a abandonar quem ama. Sua maior atuação não foi no cinema, mas na fé, no amor tranquilo e inquebrantável que perdura quando todo o resto desmorona. Porque os verdadeiros heróis não são os que ganham na tela. São os que ficam quando mais dói, os que escolhem o amor sobre a lenda, a devoção sobre a fama. E ao cuidar de Jenna, Chuck Norris demonstrou que a força mais poderosa da Terra não é o poder, nem a fama, nem a fortuna, mas o próprio amor. Cru, implacável e eterno. Aos 85 anos, Chuck Norris não vive como um homem perseguindo as luzes da fama, mas como uma alma rodeada pela prova silenciosa de uma vida construída tijolo por tijolo, batalha após batalha. Seu império hoje, avaliado em mais de 100 milhões, ergue-se como um testemunho vivo da própria resistência. Cada dólar, cada acre, cada triunfo foi ganho, não herdado. Forjado através do suor, da fé e da longa disciplina de um homem que se recusou a render-se. De fora, é uma fortuna que abrange indústrias e gerações, campeonatos de artes marciais, sucessos de bilheteria, um fenômeno televisivo global e um próspero império empresarial que ainda carrega seu nome. No entanto, para Chuck, a riqueza nunca foi uma coroa. Sempre foi uma responsabilidade, um lembrete do garoto que uma vez não teve nada e jurou nunca desperdiçar as bênçãos pelas quais lutou. No coração desse legado se encontra seu rancho de 1000 acres em Navasota, Texas, avaliado em quase 40 milhões de dólares, um vasto santuário banhado pelo sol, com lagos, cavalos selvagens e céus abertos. É ali, nessa imensidão, onde o homem que conquistou o mundo finalmente encontrou seu lar, demonstrando que a grandeza se mede não nos milhões acumulados, mas na profundidade do amor e da devoção inquebrantável que se oferece quando o destino exige o maior sacrifício. Sua história é a prova de que a verdadeira invencibilidade é, na verdade, vulnerabilidade coberta de amor. Aos 85 anos, o império de Chuck Norris não se mede na ostentação de Hollywood, mas na quietude sagrada de seu rancho. A residência principal, construída com calcário nativo e cedro, se estende por mais de 1.115 metros quadrados, abrigando um celeiro de treinamento, uma capela familiar e a nascente que se tornou a alma da Sea Force Water, sua empresa de água engarrafada. Cada amanhecer começa com o aroma do feno e o zumbido baixo da planta engarrafadora próxima, onde mais de 200.000 garrafas saem da linha a cada dia, um império de pureza nascido da terra sob suas botas. Além do rancho, avaliado em quase 40 milhões, Chuck possui uma propriedade em Dallas de aproximadamente 6 milhões, utilizada para visitas familiares e cuidados médicos de Jenna, e um refúgio na Califórnia, antigamente avaliado em cerca de 3 milhões, cheio de cartazes de filmes e fotografias de uma época mais jovem e feroz. Estas propriedades não são apenas bens imobiliários, são monumentos aos capítulos de sua vida, cada um ecoando a disciplina que os construiu. Seu mundo não se limita à terra.
Nas garagens frescas de seu rancho, reside uma coleção que se parece mais com memória do que com luxo. O Ford Mustang de 1968 de seus primeiros anos fica ao lado de uma reluzente Harley-Davidson Softail, o mesmo modelo que uma vez ele cavalgou em desfiles de veteranos. Um Rolls-Royce Silver Wraith, avaliado em quase R$500 mil, lembra-lhe os dias de Comando Delta, enquanto seu Cadillac Escalade, um presente de Jenna, o transporta agora em silêncio a visitas médicas e viagens de caridade. Juntos, os veículos valem mais de US$1 milhão, mas seu valor reside nos caminhos que percorreram e nas jornadas que representam. A empresa que ele fundou, Seaforth Water, vale agora mais de US$25 milhões, empregando dezenas de pessoas em sua pequena comunidade no Texas. O que começou como um esforço para proteger a nascente natural de sua terra se tornou uma próspera marca distribuída por todos os Estados Unidos. Seu lema, da fonte da força, é um reflexo de sua própria filosofia de vida. Junto ao seu sucesso empresarial, Chuck doou mais de US$10 milhões a causas próximas ao seu coração, especialmente o Kickstart Kids, o programa de artes marciais sem fins lucrativos que ele fundou em 1990 e que proporcionou a mais de 100 mil crianças a oportunidade de encontrar propósito, disciplina e esperança. As artes marciais salvaram minha vida, disse ele uma vez. Se puderem salvar mais uma, tudo valeu a pena. E, no entanto, para todos os números que definem seu império, Chuck Norris sabe que o tempo é a única moeda que ele não pode recuperar. Seu corpo, antes esculpido em aço, agora se move mais devagar. Anos de acrobacias, treinamento de combate e horários implacáveis deixaram sua marca. Articulações doloridas, força minguante, noites em que até o descanso parece uma batalha. Ele já não treina como antes. Em vez disso, as manhãs o encontram caminhando devagar pelo rancho, às vezes de mãos dadas com Jenna, cujos passos ainda são inseguros por causa da doença que quase lhe tirou a vida. Juntos, eles se sentam junto à nascente que deu origem à sua empresa, observando o reflexo do céu do Texas ondular na superfície da água. Nesses momentos, o silêncio fala mais alto do que os aplausos. Ele dispôs seus assuntos com a mesma precisão que uma vez guiou seus golpes. Amigos próximos sinalizam que Chuck finalizou discretamente seu patrimônio, assegurando que Jenna continuará sendo a guardiã do rancho e o coração da Seaforth Water. Seus filhos, Mike e Eric, supervisionarão partes de seus negócios, enquanto Dana, a filha que ele encontrou mais tarde, herdará um fundo especial, um símbolo de reconciliação e amor recuperado. Seus gêmeos, Dakota e Denali, agora com 24 anos, são os custódios mais jovens de seu legado. Meu objetivo, confessou uma vez, não é apenas deixar-lhes dinheiro, é deixar-lhes significado. Para Chuck, a herança não se trata da propriedade, mas do propósito. Não do tamanho da fortuna, mas da força da fé que a construiu. O homem que o mundo chamou de invencível nunca foi tão humano. Algumas tardes, enquanto o sol do Texas se põe atrás das pastagens, ele se senta na varanda envolto em uma velha jaqueta de flanela, a mesma que usava em seus primeiros dias de filmagem. O ar é mais fresco agora, a luz mais suave. Ele fala menos, reza mais e sente o peso dos anos pressionando suavemente seus ombros. A lenda que uma vez partia tábuas com os punhos, agora mede o poder de maneiras mais tranquilas, na paciência, na gratidão, em cada amanhecer que ainda pode ver junto à mulher que quase lhe escapou. Há uma espécie de poesia em como sua história fechou o círculo. O garoto que cresceu sem nada se tornou um homem que ganhou tudo, apenas para descobrir que a maior riqueza nunca esteve no que possuía, mas no que amava. O mundo ainda o conhece como o símbolo da força, o rosto da coragem inquebrantável. Mas dentro da quietude de seu rancho, Chuck Norris é algo mais raro. Um homem em paz com a vitória e a vulnerabilidade, ainda de pé, ainda agradecido.
Sua fortuna brilha através da terra e do legado. No entanto, o tesouro mais verdadeiro reside na risada de seus filhos, na devoção de sua esposa e no ritmo constante de sua fé. Chuck Norris provou uma verdade que o próprio tempo não pode apagar: que o homem mais rico não é o que possui mais, mas o que mais valoriza, e que o amor dado em silêncio é o único legado que o tempo não pode arrebatar. 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 Arrebatar.